ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Vamos começar a falar primeiro do jogo, né? Ou do que faltou, né? Porque que jogo horroroso, meu Deus. São Paulo não deixa nem a gente entrar no modo ilusão. A verdade é essa. Depois de um bom segundo tempo contra o Tigres, um jogo horroroso do início ao fim. Segundo tempo, então, de doer. Para o Rogério Ceni, como Caleri, como Nestor, diversos jogadores dando a mesma opinião. O óbvio, né? Quem viu, quem perdeu 90 minutos da vida, reparou que foi um jogo horroroso. Por causa desse intervalo também aí, né? Isso já acumula um período aí de 2 meses. Você vê que a última partida já tem um mês quase. Exatamente. Então aí a gente tem esse retrospecto e ali embaixo, então, os últimos jogos, né? O São Bernardo, o Água Santa, o Ituano. Lembrando que o jogo contra o Água Santa foi ali no estádio do Palmeiras. Características todas semelhantes. Baixa a linha defensiva, o São Paulo não tem espaço e sem espaço ele não consegue fazer gol. Isso é até uma esperança para o Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo vai ser atacado, você imagina? Vai. Os times vão... O São Paulo jogou contra adversários que tinham uma ideia muito claramente definida. O problema é seu. A bola é sua, você é o São Paulo, vem cá e me ataca. No Campeonato Brasileiro, isso não acontece todos os dias. Acontece em algumas rodadas, mas não acontece com tanta frequência. E eu preciso fazer... Nesse momento, lá vai ele elogiar. Lá vai o tal do Mário Marra, Poliana, vendo a vida para uma ótica feliz. Acho que são poucos os times no Brasil que pressionam para roubar a bola como o São Paulo. São poucos. No primeiro tempo, inclusive, se você pegar, de novo, mapa de movimentação de calor do Arboleda e a caça que ele promovia para retomar a parte de bola, Natan pela direita, era incrível. O problema é, o que eu faço com ela agora? Ganhei a bola, o adversário não conseguiu jogar. É o tal do perde-pressiona, perdeu a bola, pressiona. Tem uma fome. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe algo sendo trabalhado. Os jogadores já entenderam o conceito. O problema é, professor, a gente já sabe o conceito. E o que eu faço agora? Tá. E aí, normalmente, eles pegam a bola e cruzam para a área. Ou batem a cabeça e voltam, e ganha de novo. Então, mas o São Paulo ficou esse período todo sem treinar. Dava para ter corrigido... Sem jogar, desculpa. A gente espera que tenha treinado. A gente espera que tenha treinado. Óbvio, não, era para ter corrigido isso ou o São Paulo não tem jogador para fazer isso com capacidade? Não, eu acho que o São Paulo tem jogador para fazer isso com capacidade. Eu acho que o São Paulo tem problemas técnicos também. Técnico, não estou falando do treinador, tá? Também tem. Mas estou falando de qualidade técnica. Mas era para minimizar isso. Porque times piores, inferiores, têm conseguido fazer isso. A gente não pode... A entrevista do Nestor, no final do primeiro tempo, ela foi muito legal. Ele falou, a gente sabia, a gente decepcionou o torcedor, a gente sabia que se a gente não fizesse bem feito no final do primeiro tempo, a gente ia sofrer com a pulpo da arquibancada e tal. A gente precisa melhorar. No final do primeiro tempo tinha consciência. Agora, com as mudanças do segundo tempo, eu acho que não tinha necessidade de ter 3 zagueiros para não marcar ninguém. No primeiro tempo já dá para ver isso, tira. Vai para cima. Mas quando no segundo tempo, incrivelmente, o time piorou, mas piorou demais. O segundo tempo foi um convite ao sono, alguma coisa assim. Mas agora sim, desde que o Rogério virou treinador, Eugênio, eu ouço, não de todos, mas assim, uma característica do Rogério treinador é que ele é um treinador muito ofensivo e ele valoriza a questão ofensiva. Como que o grande problema do São Paulo é, então, fazer o gol e criar as chances de gol? Então, ele é sim um treinador que busca o gol, ele é um treinador agressivo. E a gente repete aqui várias vezes, é um time que corre muito, como o Marra falou, recupera a bola, tem velocidade, né? Só não tem caminhos, e estou falando pela enésima vez isso, né? Não tem caminhos para construir coletivamente a jogada por baixo. Ontem, por exemplo, jogou com 2 centroavantes. Sim, você fica tentado a levantar a bola na área com 2 centroavantes. Mas com 2 centroavantes, você pode também pegar um deles e fazer com que ele jogue de costas para a zaga, fazendo o famoso pivô, que tanta gente sabe como fazer. Aproxima, permite a chegada de um jogador do meio, ou gira em cima do zagueiro. E não fazia isso. O São Paulo nem sequer tentava fazer isso. Mas aí, né, Eugênio, quando você vê a plaquinha do Luciano vai entrar, você pensa, a jogada de aproximação vai sair. Não, saiu o Edson. Então... porque não faz Tinha parte... cara para aproximar, isso, né? Não faz parte do roteiro do São Paulo isso. O São Paulo não é treinado para isso. O Rogério acredita que o São Paulo vai chegar ao gol jogando como joga atualmente. Ele é treinado para isso. Como o Marra falou, talvez começando o brasileiro, contra equipes que não vão ficar trancadinhas lá atrás na maior parte do tempo, ele tem espaço para aplicar essa velocidade. Porque é um time muito vertical.
É um time que não gira essa bola, gira assim, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é assim, ó. E aí quando chega do lado do campo, levanta para a área. Se não ganha na cabeça, tenta o rebote para chutar de fora. É o São Paulo. Mas ele não tem aquele toque curto, não tem um jogador que se aproxima, e isso é necessário contra times que se fecham dessa forma. Por isso, nos 3 últimos jogos, contra equipes com as mesmas características, o São Paulo não conseguiu fazer gol. E que foi o que o Rogério reconheceu, Fez né? gol lá, com espaço contra o Tigre. Vamos ver o primeiro gol do São Paulo contra o Tigre? É a bola enfiada pelo Nestor, e tem qualidade para fazer essa enfiada de bola entre os zagueiros para a chegada do Edson. Sobre essa questão do Luan, tá pegando no noticiário do São Paulo. Muito simples, né? O Rogério deu a letra. Na coletiva falou, ó, não foi relacionado. Por quê? Porque ele simplesmente precisa resolver essa questão da renovação de contrato. Enquanto isso não acontecer, por decisão dele, Rogério Ceni, o jogador não vai ficar na lista de jogadores à disposição relacionados para a partida, não vai jogar enquanto não resolver essa questão. Lembrando que o Luan treinou normalmente, né, com os não relacionados, postou uma foto lá do dia de trabalho dele, depois foi ao Morumbi acompanhar um jogo 0-0 contra o Ituano, depois foi no vestiário, estava lá com o Gabriel Neves, com os outros jogadores que estão lesionados, esteve presente no vestiário. A questão de relação Rogério, Luan, essa questão de renovação de contrato, tá tudo bem, não há rusgas, não há ressentimentos, mesmo porque o próprio treinador revelou na entrevista coletiva que tem conversado com o atleta. E o Luan é um cara que escuta, é um cara que tem um respeito muito grande pela comissão técnica, pelo próprio Rogério Ceni, mas é um cara que sabe que existe uma questão a ser resolvida. E nesse momento, essa renovação de contrato está travada. Nesse momento, as conversas estão travadas. Por quê? Na linha do tempo dessa renovação de contrato, o Luan, quando começaram as conversas e o São Paulo procurou o Luan para renovar o contrato, o Luan já estava no seu desempenho dentro de campo. Se a gente voltar, e a gente vem informando aqui no canal, no começo da temporada, quando o Luan volta de lesão e quer recuperar espaço no São Paulo, o Luan escuta de pessoas do São Paulo que ele não estaria nos planos para essa temporada. Seria um jogador que não estaria para 2023 no elenco atual do São Paulo. Ele disse, não, vou recuperar meu espaço. Teve algumas oportunidades, foi muito bem, focou dentro de campo, focou fora de campo, fazendo trabalhos extras e foi tendo rendimento em campo. E aí o São Paulo percebeu que ele era um jogador que estava tendo esse desempenho dentro de campo, chamou para renovar e aí o Luan falou, agora eu preciso buscar o meu espaço, ser importante dentro de campo e aí sim eu vou dar uma resposta. O Luan fez um ótimo Campeonato Paulista, o Luan fez gols, o Luan foi importante, queria se sentir importante dentro de campo. O Luan fez uma contraproposta ao que o São Paulo tinha feito de oferta, houve uma troca de proposta e contraproposta, isso aconteceu mais de uma vez. E o importante é a gente citar que o Luan em nenhum momento colocou dinheiro como condição, e sim a importância dele dentro do elenco do São Paulo, dentro do time, dentro do clube. Não era dinheiro que estava fazendo o Luan aceitar ou não essa renovação de contrato, mesmo porque a condição para ele renovar na questão financeira era uma condição de que o Luan colocou valores menores daqueles valores que o Luan tinha recebido, de ofertas informais de outros clubes que o procuraram quando estava aquela indefinição e ainda está essa indefinição de renovação de contrato ou não. O São Paulo tem um limite, o São Paulo tem um teto e o São Paulo foi até esse teto. É aí que está pegando essa diferença. O Luan colocou o valor dele, que é um valor mais baixo daquilo que ele vem recebendo de fora, e o São Paulo tem um valor que ele entende que é um valor máximo. E o São Paulo fala muito em esforço, o Rogério falou sobre um esforço que o clube está fazendo para tentar essa renovação de contrato. Fato é que o que o São Paulo está oferecendo e o que o Luan tem de contraproposta e o que o Luan entende que é mais baixo daquilo que ele vem recebendo, não é denominador comum. E hoje essa situação é uma situação que está num entrave. Então, por isso o Rogério decide não relacionar o jogador enquanto essa situação não esteja totalmente resolvida. Fato é que está muito mais na mão da direção do São Paulo do que propriamente na mão do jogador, porque o jogador já apresentou aquilo que quer. O jogador já apresentou desempenho dentro de campo, já apresentou desempenho fora de campo, já vem mostrando uma disciplina fora do comum e mostrando que está muito focado. Ficou chateado de ficar fora da lista? Claro, todo jogador quer jogar, O Luan
ficou chateado, queria estar em campo, queria ajudar o São Paulo contra o Ituano, mas entende totalmente o Rogério, tanto que esteve lá no Morumbi e deu aquela força ali nas tribunas junto com outros jogadores. Então ele está dedicado. A questão é muito mais na mão do São Paulo hoje tentar chegar a esse acordo do que propriamente do Luan. Hoje não apresentou o que fez no treinamento, que a quantidade de erros, de passe, erro de cruzamento, um time muito perdido no primeiro tempo, com uma escalação mais uma vez diferente, porque o São Paulo vence o Tigre na Argentina com o Herisson, né, substituindo o Caleri. O Herisson faz os 2 gols, mas se você lembrar, naquele jogo contra o Tigre também não foi um jogo incrível. São Paulo teve muita dificuldade de criar no primeiro tempo e fez os 2 gols no segundo tempo, um resultado muito importante para o time, obviamente, deu tranquilidade para essa sequência. Aí, esse jogo meio que coloca em jogo tudo, né? Muitas dúvidas começam a aparecer novamente, porque ele mantém o esquema de 3 zagueiros, aposta no Herisson e no Caleri juntos, que era uma coisa que se perguntava muito, o Herisson foi bem. O Caleri tá voltando, será que eles vão colocar os 2 juntos? E ele colocou, de fato, os 2 juntos, não funcionou, né? Foi um horror, realmente, a bola não chegava, então o São Paulo com muita dificuldade, muitos erros, e aí ele abre mão desse esquema, volta para a linha de 4, tira um zagueiro, coloca o Rafinha na lateral direita, que tem sido um problema, a gente sabe que o São Paulo estava tentando contratar, trouxe o Raí Ramos, e para quem não se lembra, o Raí Ramos era do Ituano, por isso que ele não pôde jogar, porque ele jogou a Copa do Brasil pelo Ituano, então ele não poderia jogar na noite de ontem, então os problemas do São Paulo ali, ele tenta corrigir no segundo tempo, mas é o que ele fala ali, o São Paulo se perde. Acho que a única chance boa mesmo que aconteceu foi quando o jogo estava acabando, que foi com o Luciano, que é um cara que também entra no segundo tempo para corrigir essa falta de criação do São Paulo. Porque você olha assim, tem 3 zagueiros, aí tem o Nestor, né, tem o Mendes ali, aí o Nestor, um pouco mais adiantado, responsável por criar as jogadas, o Rato fica um pouco perdido nesse esquema, né? Joga na beirada, fica mais centralizado. Como é que ele faz ali para apoiar o ataque? E você tem 2 caras finalizadores na frente. Então ele tenta corrigir, põe o Luciano, mas não foi o suficiente. Então o São Paulo jogou muito mal. Aí que um monte de gente pergunta, e aí, como é que tá a negociação do Lucas Moura com algum clube? Volta pro Brasil? Quem é que já tá em cima dele? Enfim, o fato é que eu quero deixar bem claro que ele não vai ficar no Tottenham, isso todo mundo sabe, né? O São Paulo tem muito interesse em um retorno dele, caso ele aceite voltar para o futebol brasileiro, mas a gente sabe também que tem muitos clubes, né? Europa, tem clubes árabes, MLS, de olho no Lucas Moura. Hoje, né, a gente está falando aqui, a gente está em abril, o contrato dele vai se encerrar em junho e a gente sabe que o Lucas Moura vai embora e vai ficar totalmente livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. Nesse momento, e aí eu conversei com várias pessoas que estão trabalhando no dia a dia com o Lucas Moura, pessoas que já estiveram rodando a Europa, conversando com vários clubes, que já estiveram em outros mercados também para ouvir sondagens, ouvir quais são as ideias, né, de você de repente formalizar uma proposta, e tudo isso, né, tudo que o Lucas Moura vem recebendo assim de ofertas, de sondagens, de busca de informações, tem sido apresentado para o jogador. E nesse momento, o Brasil, claro, não é o primeiro plano, né? O São Paulo Futebol Clube é o primeiro plano caso ele decida voltar para o Brasil. Mas nesse momento não existe uma perspectiva dele voltar para o futebol brasileiro. Então o Lucas Moura, claro, tem um plano de permanecer na Europa, seria mais viável, mas até o presente momento também não apareceu nenhum clube ou nenhuma situação em que fosse para o Lucas Moura viável ou algo que fosse assim satisfatório para ele no futebol europeu. Não apareceu nenhuma proposta, nenhuma procura que fosse assim, que fizesse brilhar os olhos do jogador. Nesse momento, e aí a gente está falando assim de um momento agora que abril, né? Claro que ainda vai acontecer muita coisa, e em maio vai, lógico, esquentar demais, e aí as ofertas vão começar a chegar quando o mercado vai começar a se movimentar muito no final dessa temporada, e aí a gente fala de calendário europeu, que acaba aqui no meio do ano. Nesse momento, o que está mais quente para levar o Lucas Moura é MLS, né, nos Estados Unidos, o futebol da MLS e o futebol árabe. E aí eu vou te falar o seguinte, que são dois mercados que chamam a atenção do Lucas Moura. Por quê? Porque você tem um futebol competitivo, né? A MLS tem grandes jogadores, tem jovens jogadores, é um futebol competitivo e é um futebol que você tem grandes contratos.
assim também como o futebol árabe, né? Principalmente pela questão da grana. Hoje a gente tem Cristiano Ronaldo jogando, né, no Al Nassr. A gente tem o Al Hilal, por exemplo, fazendo uma proposta milionária, maluca, para o Messi jogar lá. Ou seja, é um mercado que o Lucas vê com bons olhos. E quem trabalha com o Lucas e quem gere a carreira do Lucas entende que ele, com 30 anos, nesse momento, é um último grande contrato. Um contrato de 3, 4 anos seria um último grande contrato da carreira e até mesmo pela questão financeira. É claro que está nos planos dele um dia voltar para o futebol brasileiro, fazer um encerramento do futebol brasileiro, sim. Tanto que ele cogitou voltar para o Brasil nesse momento. Passou pela cabeça dele, inclusive ele já deu entrevistas falando que se fosse voltar para o Brasil, seria o São Paulo Futebol Clube o primeiro clube que ele abriria conversas. O presidente Júlio Casares também falou que muitas vezes já mandou mensagem para o Lucas Moura falando, não, se você topar vir para o Brasil, se você decidir com a sua família vir para o Brasil, vem aqui que o São Paulo já tem um projeto para você, já tem uma proposta te esperando. Ou seja, passou pela cabeça dele também o futebol brasileiro nesse momento, mas aí acabou ficando que hoje não é a prioridade, é segundo e terceiro plano, eu diria, para vocês. Então hoje o que está mais quente é o futebol árabe, principalmente, e o mercado americano, o mercado norte-americano, a MLS, que tem um futebol competitivo e tem um futebol de grandes contratos. Deve ser o destino do Lucas Moura na próxima temporada, a partir da próxima temporada, o destino do Lucas Moura, MLS ou então futebol árabe. Ainda não tem nenhuma proposta em mãos, mas o Lucas sabe que deve chegar para ele até maio, né, ou no começo de maio, algo desses mercados, árabe e também dos Estados Unidos, o provável ou os prováveis destinos aí que vão ser mais assertivos para o Lucas Moura, que muito torcedor... Então, pessoal, vamos começar pelo jogo, pelo que faltou, né? Um jogo horroroso do início ao fim, o próprio Rogério Ceni colocou, o Nestor falou, o Caleri falou, e nós perdemos mais 90 minutos da nossa vida. Não dá nem para ativar o modo ilusão, a verdade é essa, é um jogo muito ruim de São Paulo, esquecível, preocupante, porque agora temos o Botafogo para o Campeonato Brasileiro, e para a continuidade do ano do tricolor, né? Preocupante porque a gente não sabe se vai ser o São Paulo do segundo tempo contra o Tigres, se vai ser esse São Paulo que com muita dificuldade, né? Chuveirinho, e ruim demais, o Rogério Ceni começou com 3 zagueiros, depois alterou o esquema, a coisa desandou. E assim, todo mundo tem culpa no cartório, a verdade é essa. Mas 0-0, São Paulo vai ter que ir pra Itu aí buscar um resultado. Um time que não tem grande poderio ofensivo, mas teve chance sim em contra-ataques no Morumbi. Então é ficar ligado aí pra não botar mais um vexame na conta da história do nosso tricolor, porque recentemente a gente passou por umas e boas, né? E continuando a falar ainda sobre o jogo, Caleri fora de forma, Diego Costa voltando, Natan novamente muito mal, principalmente no início. Não dá pra tirar nenhum ponto positivo, né? Ainda mais falou que o São Paulo tem uma boa força de marcação, e que no Campeonato Brasileiro pode ser diferente. Esperamos, né? Esperamos que possa ser assim, que os times ataquem o São Paulo consiga no contra-ataque e conseguir seus resultados, porque eu, como todo São Paulino, estamos preocupadíssimos aí com o Brasileirão que está por vir. Falando de Luan, tava mais que na hora, né, de dar um jeito nessa situação, né? Jogador que em fim de contrato joga até o fim, depois vai embora, mete o pé, tchau e benção. Resolve, que é mais, vai ficar, não vai, e aí a partir disso o Rogério Ceni toma as medidas aí, né? Não quer mais jogar, você tem o Neves, você tem o Maia, quer jogar, então você vai brigar por posição com o Mendes. E é isso, simples assim, acho corretíssimo. E aí agiliza logo essa renovação ou não do Luan com o São Paulo, né? É o que o Rogério Ceni também colocou, né? O jogador ficou um tempão machucado, o São Paulo deu todas as condições para o jogador se recuperar. E entendo o lado do jogador também, que é uma valorização, mas o São Paulo tem um X, ele quer 2X, não vai bater. E falando de Lucas Moura, é isso, né? O mercado para ele no momento não tá muito legal, até porque ele não tá muito bem no Tottenham. Então, veremos qual vai ser o futuro de Lucas Moura. Para agora, acho que a nível nacional sim seria um bom reforço, dizem até que o Vasco está de olho também no jogador, porque daqui a 4, 5 anos esquece, né? Refugo a gente não quer, né? Mas é a opção do jogador, o jogador vai buscar o que é melhor para ele. O mundo árabe tem suas benesses, o futebol da Major League vem melhorando sua competitividade, a Copa do Mundo também vai ser lá. Então, assim, acho muito difícil. Só volta se quiser para o São Paulo. A verdade é essa, porque poderio financeiro o São Paulo está longe de obter. Então é isso, pessoal. Sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.